Bom dia, hoje é 13 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvi num Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Quinta-feira começando, passado aí o Dia dos Namorados. Espero que você e o mozão tenham aproveitado no dia de ontem. Hoje, aqui neste episódio, em vez daquela notícia mais aprofundada que a gente tem trabalhado nos últimos dias, a gente vai voltar para aquele formato de falar aí uma série de acontecimentos, já que várias coisas importantes aconteceram ao longo desta última quarta-feira, que você aí, um assíduo leitor, ouvinte, fã de economia e de negócios, deveria ficar por dentro. A primeira e mais importante delas para o mercado foi a decisão de juros do Federal Reserve, que manteve as taxas de juros no atual patamar, mas cujos recados dados após a decisão de juros levaram o mercado a projetar um corte em 2024. Te conto tudo sobre isso, aproveitando também para falar sobre a inflação dos Estados Unidos e por que isso importa na sua vidinha. A gente também vai falar, na esteira do episódio de segunda-feira, sobre como a Suzano comprou uma fatia de uma empresa europeia para entrar de vez no mercado de tecidos. A gente ainda vai falar também sobre como a União Europeia aplicou tarifas de até 48% sobre carros elétricos da China e Pequim agora está ameaçando retaliar. E um bônusinho aí é que um geólogo brasileiro fez uma descoberta de possível campo de petróleo e gás na Coreia do Sul. É isso mesmo, um brasileiro atuando lá na Coreia do Sul. Para ficar por dentro de todas as notícias, é só você conferir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, se inscrever aqui no podcast, colocar a sua notinha e vamos às notícias. Tava com saudade de falar esse slogan certo, que eu sempre tenho que barrar meu plural no outro formato. Vamos às notícias, no plural. Os diretores do Federal Reserve, o Banco Central americano, decidiram manter as taxas de juros dos Estados Unidos inalteradas pela 7ª reunião consecutiva nesta quarta-feira, no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. Isso já era amplamente esperado pelo mercado. Só que agora, o chamado gráfico de pontos, ou o dot plot, como é o termo em inglês, mostra uma expectativa de corte de 0,25 ponto percentual em 2024, abaixo da estimativa anterior de 3 cortes nas projeções trimestrais de março. O que é o grande ponto aqui? Desde o início do ano, o mercado tem mudado um pouco a sua perspectiva sobre o que os Estados Unidos iriam fazer com os seus juros. A gente já falou sobre isso várias vezes em vários episódios aqui do podcast, quando informações como essa, que são bem relevantes aí para os mercados, apareciam. No início do ano, a expectativa é que essa trajetória de corte de juros se iniciasse logo na reunião de março, começando ali em março e se estendendo até o final do ano, para que os juros dos Estados Unidos chegassem aí a um patamar mais agressivo, digamos assim. Só que isso não aconteceu. Como a economia dos Estados Unidos ainda está bem robusta, o mercado de trabalho de lá ainda também está empregando e a inflação não está dando uma trégua esperada, como era esperado anteriormente, o Federal Reserve decidiu manter essas taxas inalteradas por enquanto. E a consequência disso, que pode afetar aí diretamente a sua vida, é que os mercados acabam permanecendo com os seus investimentos lá nos Estados Unidos ou em ativos que estejam atrelados aí à taxa de juros americana, já que é muito mais seguro você manter o seu dinheirinho atrelado aos títulos do governo americano, por exemplo, do que você colocar em outros mercados que são mais voláteis ou mais arriscados, como a renda variável, como a bolsa de valores ou como mercados emergentes no Brasil. Isso faz com que muitos investidores globais, em vez de tirarem o seu dinheiro que está lá nos Estados Unidos para alocar em outros mercados de regiões não tão seguras, eles acabam adiando essa decisão. Então, a entrada de capital estrangeiro nos nossos mercados aqui está um pouco mais atrasada do que o esperado no início deste ano. Ficou claro mais ou menos? Vamos pular para a notícia sobre como veio a inflação dos Estados Unidos para você entender sobre o que a gente está falando. O núcleo do índice de preços ao consumidor, ou CPI na sigla em inglês, que é uma métrica bem acompanhada aí pelo Federal Reserve, já que desconsidera itens mais voláteis como os de alimentos e de energia, subiu 0,2% em maio na comparação mensal, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho americano.
O dado mostrou uma desaceleração da inflação na margem, ou seja, nada muito aí significativo. Na taxa anual, o núcleo subiu 3,4%, também abaixo da estimativa mediana de economistas consultados pela Bloomberg, que indicava uma desaceleração para 3,5% versus 3,6% em abril. O número, no entanto, apesar dessa leve desaceleração, segue acima da meta de 2% que é perseguida pelo Fed. Só que apesar desses números mais benignos, digamos assim, e que se atrelam aí às perspectivas de cortes de juros, os mercados ao redor do mundo não reagiram tão fortemente, até porque eles podem até representar os estágios iniciais da retomada da tendência da queda da inflação. Só que os formuladores de política monetária, enfatizaram que precisariam ver vários meses de pressões de preços recuando antes de considerarem a redução das taxas de juros, especialmente com o último relatório de empregos lá dos Estados Unidos, reacendendo o debate sobre o quão restritiva, a política realmente é. Restritiva, no caso, é quando a taxa de juros está muito alta, porque taxa de juros alta quer dizer que o custo para você emprestar dinheiro está mais caro. Então, você não tem tanto dinheiro aí rodando no mercado, porque se você vai comprar uma casa, por exemplo, você vai pegar dinheiro emprestado ou você vai fechar um financiamento da sua casa com uma taxa de juros lá em cima. Então, isso torna as compras, digamos assim, mais restritivas. Esse relatório do CPI, ele veio poucas horas antes do Federal Reserve concluir a sua reunião de política monetária de 2 dias em Washington. Mas como são dados de um horizonte não relevante, digamos assim, para a política monetária, eles não interferem tanto assim na decisão. Os bancos centrais ao redor do mundo, eles costumam olhar para dados mais de médio a longo prazo. Afinal de contas, alterar a taxa de juros básica através de um banco central leva algum tempo aí até que essa mudança seja absorvida pelo mercado e, de fato, tenha algum tipo de efeito ou consequência nos preços. Voltando lá para os recados do Fed, eles mesmos estão afirmando aí que a atividade econômica continua a se expandir em um ritmo sólido. Segundo o Fed, os ganhos de empregos lá nos Estados Unidos permanecem fortes e a taxa de emprego se manteve baixa. A inflação diminuiu ao longo do ano passado, mas continua elevada. Se você não escutou o episódio de segunda-feira aqui do podcast, corre lá, porque a gente falou sobre a possível compra da International Paper pela Suzano. A Suzano, que é a companhia brasileira, maior produtora de celulose do mundo, que quer comprar a International Paper, que é a maior produtora de papel do mundo, por 15 bilhões de dólares. Essa foi a oferta inicial que a IP já recusou e que agora, possivelmente, segundo fontes da Bloomberg, a Suzano pode ofertar um valor ainda maior. No meio disso tudo, a Suzano não comprou a IP ainda, mas acertou a compra de uma participação minoritária de 15% na empresa austríaca Lenzing, por 230 milhões de euros, ou cerca de 1,3 bilhão de reais, pelo câmbio atual. O negócio representa a entrada definitiva da gigante brasileira de celulose no mercado de fibras têxteis, produtos para o lar, de higiene e outras aplicações. A Suzano já tinha uma participação numa fábrica têxtil da Suécia, mas essa é a sua primeira incursão de verdade e de grande porte nesse mercado. A Lenzing é uma empresa global de fibras especiais com sede na cidade de mesmo nome, lá na Áustria, com fábricas localizadas em todo o mundo. Segundo a Suzano, é reconhecida pelas suas práticas sustentáveis e especializada na produção de fibras de celulose à base de madeira. A operação está alinhada às estratégias de longo prazo da Suzano, diz a companhia. Me ajudando a ficar longe do Instagram no Dia dos Namorados, as notícias não pararam e aí a União Europeia decidiu impor tarifas adicionais sobre a importação de carros elétricos da China a partir do mês que vem, elevando as taxas para até 48%, em uma medida que aumenta ainda mais as tensões comerciais e eleva o custo da compra de um carro elétrico. O meu chat utilizado pela empresa que eu trabalho, conhecida como Bloomberg, acabou de piscar. São 10h35 da noite e há algum querendo falar comigo. Perdão, estamos de volta. Continuando a notícia, o bloco, a União Europeia, notificou formalmente as montadoras, incluindo a BYD, a Geely e a SAIC, proprietária da MG, sobre os encargos em cima de carros elétricos a bateria, que deverão ser implementados por volta de 4 de julho, segundo a Comissão Europeia, após uma investigação de subsídios iniciada no ano passado.
Os fabricantes de veículos elétricos da China estão entrando na Europa de forma mais agressiva, em meio a uma guerra de preços no mercado interno e anos de liderança da tecnologia. Os direitos individuais das empresas variam de acordo com o nível de cooperação com a investigação, disse a União Europeia, e vão atingir mais fortemente a SAIC Motors. A empresa é proprietária da marca britânica MG, cujos modelos para o mercado de massa, como o MG4, estão entre os que lideram a investida chinesa na Europa. As tarifas da SAIC devem aumentar em 38,1%, além da tarifa existente de 10%. Segundo o Ministério do Comércio da China em um comunicado, abre aspas, a União Europeia ignorou os fatos e as regras da OMC, a Organização Mundial do Comércio, e ignorou as fortes objeções repetidas da China e os apelos e dissuasões dos governos e indústrias de muitos Estados-membros da União Europeia. Segundo eles tomarão todas as medidas necessárias para salvaguardar firmemente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas. Fecha aspas. Além da taxa máxima da SAIC, a BYD vai ter que pagar uma taxa adicional de 17,4% e a Geely, que é proprietária da Volvo Car, vai enfrentar uma taxa extra de 20%. Embora a investigação tenha como alvo os carros elétricos de propriedade chinesa, as montadoras ocidentais, incluindo a Tesla, a BMW e a Renault, que produzem na China e enviam para a União Europeia, também enfrentam custos mais altos. Aqueles que cooperam com a investigação estão sujeitos a encargos extras de 21% com base em uma média ponderada. A China ameaçou retaliações dos setores de agricultura, aviação e veículos com grandes motores. Pequim já iniciou uma investigação sobre alguns tipos de bebidas alcoólicas europeias. Mas o que é que está por trás destas tarifas novas da União Europeia? As medidas ocorrem em um momento em que o bloco está na corda bamba, tentando proteger o setor automobilístico da região com milhares de empregos bem remunerados, ao mesmo tempo em que busca uma agenda verde focada na remoção de CO2 do transporte. As ambições de veículos elétricos da União Europeia, com a proibição efetiva de vendas de carros novos com motores a combustão até 2035, enfrentaram problemas nos últimos meses, depois que mercados como a Alemanha retiraram os subsídios para os consumidores. Pode soltar a sua respiração agora e se tranquilizar. A mensagem que me foi enviada pode ser solenemente ignorada até amanhã desta quinta-feira, que é quando você está me escutando. Nesse momento, talvez eu esteja respondendo a mensagem, e não às 10 da noite. Você já pensou em ser uma celebridade na Coreia do Sul? Mas é claro que sim, principalmente se você assiste dorama ou se você é fã de K-pop. Mas você já pensou em ser uma celebridade na Coreia do Sul porque você descobriu uma grande bacia de petróleo? Pois é exatamente o que aconteceu com o Vitor Abreu, que é geólogo, chegou em Seul, na Coreia do Sul, na semana passada, como uma celebridade, recebido no aeroporto por flashes de câmeras e uma multidão de repórteres. O chefe de uma consultoria de 14 pessoas, sediada na sua casa no subúrbio de Houston, no Texas, havia descoberto o que pode se tornar um dos maiores depósitos de petróleo e gás do mundo na costa da Coreia do Sul, estimulando as esperanças de um ganho inesperado de energia para o país, mesmo com os céticos levantando dúvidas. A empresa encontrou uma área prospectiva que ainda precisa de perfuração completa para provar o seu tamanho e viabilidade. Anunciada pelo presidente Yoon Suk Yeol em um discurso televisionado, a descoberta em potencial envolveu um país que arca com a importação de combustíveis caros, ressaltando até que ponto a segurança energética se tornou uma prioridade global, mesmo que isso signifique explorar combustíveis fósseis que podem atrasar as metas climáticas por décadas. A Coreia do Sul pretende elevar a participação de energia renovável no seu mix de energia para quase 1/3 até 2038, de apenas 9% em 2022, e tornar a energia nuclear sua maior fonte de geração de eletricidade, de acordo com uma proposta do governo. O uso de combustíveis fósseis, que atualmente dominam o mix de energia, deve cair ao longo deste período. Mas a gente quer saber do brasileiro. O Abreu procurou administrar aí as grandes expectativas do governo. Embora a bacia ao largo da costa sudeste do país tenha um grande potencial, havia apenas 20% de chance de produzir combustível durante a exploração, segundo ele, uma taxa que é considerada o padrão do setor, de acordo com especialistas independentes. O geólogo brasileiro disse em uma coletiva de imprensa, olha que importância, que ainda é arriscado, a 80% de chance de não funcionar. A empresa do Vitor Abreu, a ACT Geo, concorreu e ganhou a oferta da NOC, a Korean National Oil Corporation,
para continuar a avaliação em conjunto em 2023. O presidente Yoon saudou a ACT Deal como uma empresa de avaliação de tecnologia de águas profundas de classe mundial, embora poucos no setor local tenham ouvido falar dela. A mídia sul-coreana também questionou seu histórico. O geólogo brasileiro disse aos repórteres que sua empresa de consultoria, que ele descreve como um nicho, abriu recentemente outro escritório em Londres, que também está localizado em uma residência pessoal. O governo coreano, por sua vez, destacou seu doutorado pela Rice University de Houston e sua experiência como líder de exploração na ExxonMobil. Se fosse no Brasil, eu tenho um leve sentimento de que ele já teria tido sua vida inteira explorada e publicada em vários portais e redes sociais, pois o brasileiro do FBI não descansa. A galerinha que curte um batidão de notícias gostou desse episódio? Tá feliz que foram várias notícias em vez de uma só corridona? Espero que sim. Você pode deixar o seu comentário, você pode fazer a sua pergunta na caixinha de comentários do Spotify. Tá aberta para isso, é só você clicar lá usando o seu celular que eu estarei muito alegre e contente de responder as suas perguntas se eu, claro, souber as respostas, senão eu invento. Mas aí eu falo que eu tô inventando, porque é assim que funciona. Desejo a todos uma ótima quinta-feira e até amanhã.